Então vamos falar um pouquinho das distribuições discretas e contínuas, né? O que são essas distribuições de probabilidades? A gente vai ver a diferença das discretas e contínuas e mais para frente, depois na P2, você vai ver casos específicos de distribuições discretas e contínuas. O que cai agora na P1 é uma coisa mais geral, né? Um exercício mais genérico, tanto de distribuições discretas quanto de distribuições contínuas. Bom, vamos ver o que é isso então. Seguinte, quando a gente tem uma distribuição de probabilidades, onde a gente tem cada valor de x, né, que pode ser, enfim, uma série de coisas, né, pode ser, por exemplo, qual a altura de um jogador de um time de basquete, né, vou perguntar para todos os jogadores. A altura tal, probabilidade tal. Então, na discreta, o que a gente tem é que para cada x, a gente vai ter um valor de probabilidade. Então, o gráfico, se a gente fizer um gráfico de x por probabilidade de x, que às vezes aqui pode ser chamado de f de x, né? A gente usa isso mais na contínua, mas pode ser chamado de f de x. Enfim, o gráfico é formado por pontos. Por quê? Porque cada valor de x tem uma dada probabilidade. E se eu pegar aqui entre dois valores, eu não vou ter nenhuma probabilidade. Então, se eu pegar, por exemplo, eu quero perguntar para os alunos da Poli, quantas subs ou quantas recs fez no semestre passado? Aí tem a pessoa que fez nenhuma, teria que ter um pontinho aqui no nenhuma, né? O x igual a 1, uma rec, x igual a 2, duas recs e assim por diante. Entre 1 e 2 não existe nenhum número, né? Não existe nenhuma probabilidade. Então, não existe ninguém que fez uma rec meia, né? Então, entre dois números não existe a probabilidade. Estou falando isso porque isso é a principal diferença entre a discreta e a contínua. Na contínua, a gente tem os valores aqui das probabilidades dadas por uma função. Então, o gráfico ele é contínuo, né? Como o próprio nome diz. E quando a gente for ver a probabilidade, a gente vai ver que ela é dada por uma função. Então, se eu pegar entre x igual a 1 e x igual a 2, claro que não vai ser o exemplo da prova, né? Porque o exemplo da prova só podia ser 1, 2, 3, 4, né? Só podia ser números inteiros e não existia nada entre eles, né? Não tem probabilidade nenhuma da pessoa fazer uma rec meia. Mas aqui, sem pensar nesse exemplo, né? Pensando num outro exemplo, então, por exemplo, aquele exemplo lá da altura dos jogadores, combina mais aqui, né? Então, tem lá o jogador que tinha 1,80 e o jogador 1,90. Então, x 1,80, supondo que o x mede a altura do jogador. E o outro x 1,90. Aí, entre os dois x, tem várias alturas e cada uma delas tem uma probabilidade, né? Então, tem lá os carinhas que tem 1,83, 1,84, enfim. Então, a diferença é essa. Na discreta, cada x tem um valor de probabilidade e entre dois valores de x a gente não tem probabilidade nenhuma. Na contínua, a gente tem uma curva aqui contínua e a probabilidade é dada por uma função, né? Ela vale para qualquer valor dentro de um intervalo, a gente consegue achar o valor da probabilidade, certo? Então, como é que a gente acha a probabilidade? Aqui, na discreta, ele te dá ou de cara uma tabelinha, então, a probabilidade de cara e coroa, de cara, sair cara é meio, sair coroa é meio. Ou ele te dá uma historinha e pela historinha você consegue montar essa tabela. Então, por exemplo, vou jogar duas moedas. Aí pode sair cara a cara, coroa coroa, cara coroa ou coroa cara. Então, todos esses são eventos discretos, né? Então, eu tenho 4 possibilidades e 4 probabilidades. Aí dá para montar uma tabelinha. Na contínua, isso vem através de uma função. Então, a probabilidade ela vem através de uma função. E aí, se eu quiser achar uma probabilidade aqui de estar entre dois valores, A e B, por exemplo, eu vou achar essa probabilidade integrando essa função em x. Então, é a integral de A a B de f de x dx. Para a contínua, percebe que aqui está só maior, aqui está maior igual? É porque para a contínua, a probabilidade do x aqui ser igual a um valor, ela é muito pequenininha quando comparada com o conjunto. Então, se tivesse aqui maior ou igual a A, ia dar no mesmo. Ou se tivesse aqui só maior, ia dar no mesmo. Então, a probabilidade de ser igual a um ponto, ela é desprezível. Então, aqui a gente tanto faz se tiver maior ou igual, ou só maior, enfim. Aqui já não, né?
Aqui, se eu falar assim, qual a probabilidade do x estar entre 1 e 2, incluindo 1, excluindo 2. Então, eu iria contar só essa probabilidade aqui, né? Então, aqui precisa saber esse detalhe. E aí, uma coisa que a gente sempre usa em probabilidade é que a soma das probabilidades é igual a 1. Aqui a gente vai usar isso normalmente. Já aqui, para fazer a soma das probabilidades, como é que a gente faz? Bom, se para achar uma probabilidade aqui de estar entre A e B é pela integral, para fazer a soma das probabilidades é só fazer a integral da função, pegando toda a função. Então, a gente vai de menos infinito a mais infinito. A integral da função aqui o que eu estou fazendo é somar todas as probabilidades, né? E isso tem que dar 1, assim como aqui, né? Só a forma de fazer que é um pouquinho diferente. E aí, fora isso, a gente tem fórmula de média e de variância para os dois casos. Então, esse é o tipo de fórmula que está na prova, você não precisa se preocupar muito com isso. Então, como que eu faço a média de uma variável discreta? Vou fazer cada x vezes a sua probabilidade e somar tudo. Então, x, vamos supor que seja 1 vezes a probabilidade do x ser 1, mais 2 vezes a probabilidade do x ser 2, e assim por diante. Já aqui é o mesmo processo, só que pela integral. Então, eu vou fazer a integral de x f de x dx. E na variância é a mesma coisa, né? Aqui pela integral e aqui não. Tem um detalhe que eu preciso falar, agora eu preciso lembrar o que é. Sim. Aqui, quando eu vou fazer a probabilidade de estar entre A e B, se eu tiver a função, eu jogo a função aqui e encontro o valor da integral, consequentemente encontro o valor da probabilidade. Agora, se eu não tiver a função, mas tiver o gráfico, eu encontro isso pela área do gráfico. Então, eu vou encontrar essa probabilidade pela área do gráfico. A gente vai fazer isso já no exercício. Então, resumidamente, é isso que a gente tem que saber de distribuições discretas e contínuas, tá?